Aqui de volta, dando continuidade a temas polêmicos sobre humilhação. Aí disse que ia falar sobre versículos, né? Os humilhados sendo exaltados, daqui. A expressão, entre aspas, humilhados sendo exaltados é muito conhecida e utilizada no meio evangélico, mas pouco compreendida à luz da Bíblia. Muitos pensam que quando são humilhados ou ofendidos por outras pessoas, ou por uma pessoa, quem sabe, então aí serão exaltados por Deus. Se aplica a uma mulher nessa situação. Mas a Bíblia não mostra uma abordagem diferente acerca da humilhação e exaltação. Vários textos bíblicos ensinam que Deus rejeita o orgulhoso, a orgulhosa, né? Mas concede favor a quem é humilde. A pessoa que a si mesma se humilha, reconhece que Deus é infinitamente superior a ele ou a ela própria. Por isso não pode agir com altivez e presunção perante ele, nem diante de seus semelhantes. Em Lucas 18, 9 e 14, Jesus conta a palavra para ensinar sobre o problema da arrogância daquele ou daquela, né, que se auto-justifica e se exalta, né, entre parentes, religioso, fariseu, fariseia. E o contraste com um pecador, entre parentes, publicana, né? Hoje em dia está assim. Que se reconhece como tal e é justificada pelo Senhor. A história narrada não nos fala sobre a exaltação perante os homens, mas sobre a justificação e perdão diante de Deus. Conforme Jesus ensinou, entre aspas, quem se exalta será humilhado, humilhada, e quem se humilha será exaltado, exaltada. Precisamos aprender com o exemplo de Cristo, que a si mesmo se humilhou, se fez servo obediente até a morte, mas humilhante na cruz, né? A morte foi muito humilhante para ele. Como se humilhar diante de Deus? Um exemplo aqui, ó. Abraão anda Cordeiro Cristo, cruz, Filho de Deus, humildade, humilde, humilhação, jovem rico, morte, obediência, pecado, perfeito, presença, quase, queres, né? Presença, queres, rico, riqueza, sacrifício. Se o jovem rico se sujeitado ao mando de Cristo, seria aceito por servo, obedecer e humilhar. Aliás, obedecer é humilhar a si mesmo, a si mesma. Aí tem aqui, ó. Eita, com uma letra aqui, meu irmão. Como se humilhar diante de Deus. Aí tem aqui, ó. Como se humilhar perante Deus, entendeu? Jesus é o exemplo. Instruções acerca da humilhação, distorções acerca da humilhação, como se humilhar. Mas isso aqui eu vou desconsiderar. Isso aqui não tem resposta. A resposta como se humilhar de Deus é você se ajoelhar e assumir que você está errado e pronto. É assim que tem que se humilhar perante Deus. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente à morte de cruz. Tá vendo? Filipenses 2,8, Jesus. Jesus é o exemplo. O apóstolo Paulo recomenda aos cristãos, né, que sejam imitadores de Deus como filhos amados. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Né? Efésios 5:1. Filhas amadas também, né? Não deixa a mulher de fora. Jesus é o exemplo. O apóstolo Paulo recomenda aos cristãos que sejam imitadores de Deus como filhos amados, certo? Então tá aqui. Ficou alguma dúvida com relação a isso? Não, né? O que um pai espera de um filho ou de uma filha? Interrogação. A resposta para esta pergunta não pode ser dada segundo a concepção do homem moderno e contemporâneo, levado por todo o vento de ensinos antes de ser respondida, levando-se em conta o contexto, né, cultural e social do homem da antiguidade. Em todos os tempos os pais esperam o amor dos filhos, porém, se falarmos do homem do nosso tempo, o amor esperado diz de afetividade, carinho, de sentimento. Se falarmos conforme o pensamento do homem da antiguidade, o amor esperado vai além da afetividade, do sentimento traduz-se em obediência, em parente funcional, como a de um servo ao Senhor, ao seu Senhor, no caso. Vamos ver aqui. Este era o pensamento do homem da antiguidade, o filho, ainda que o senhor de tudo em nada era diferente do servo, pois devia obediência ao pai. Entre aspas, digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Em Gálatas 4:1. O filho devia obediência, honra ao pai, de modo que honrar é obedecer, entre aspas.
Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, de parentes. Deuteronômio 5,16. Aí tem aspas aqui também. Para que todos honrem um filho como honra o pai. Quem não honra o filho não honra o pai que o enviou. De parentes. João 5,23. Entre aspas, o filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está minha honra? Pergunta. E se eu sou Senhor, onde está o meu temor? Outra pergunta. Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. E vós dizem, em que nós temos desprezado o teu nome? Uma pergunta. E para Malaquias 1,6. Então vamos ver aqui adiante. Eita, travou aqui agora. A época dos apóstolos, essa evidência do termo ágape, né, traduzido por amor, era funcional e objetivo, de modo que o termo evoca a ideia de obediência, honra, o que é muito diferente da concepção do homem do nosso tempo, que entende o amor como afetividade, sentimento subjetivo. Jesus disse, entre aspas, aquele que tem os meus mandamentos, aquela também, né, e os guarda, essa é o que me ama, a que me ama também. Homem e mulher, se fizer isso. Mas João 14:21. A exigência objetiva, obedecer aos mandamentos de Cristo. Não há espaço para questões de ordem subjetiva, como sentimento, afetividade, emoção, etc. Quem obedece ama, quem não obedece odeia. Entre aspas. Nenhum servo pode servir dois senhores. Não coloca nenhuma serva também, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não poder servir a dois, aliás, a Deus, né? E é a mamon. Mamon, que é mamon? Não é mamon não, mamon não. Aí vamos ver aqui, Lucas, né? 16:13. Tá aqui. É tudo bíblico, meu amigo, não adianta querer contradizer, certo? Aí tem aqui, ó, Crispim, Cláudio, a obra que demonstra amor a Deus, São Paulo, New Book 2012. O que é isso? Esqueci de ter essa parte aqui. Agora vamos ver aqui para ser imitador de Cristo. Imitadora, né? Para ser imitador de Cristo é necessário ser obediente como ele, que achado na forma de homem se fez servo, entre aspas, mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Parece Lucas 22:26. Cristo é o maior, mas se fez como quem serve, de modo que Cristo, sendo maior que João Batista, se fez como que serve, entre aspas. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não pode ser alguém maior do que João Batista, do que o João Batista no caso. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Parece Mateus 11:11. Daí a ênfase do apóstolo Paulo: sede por os imitadores de Deus, filhos amados, em andar em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave, em parênteses Efésios 5:1-2. O cristão deve ser imitador, imitadora, saber imitar a Cristo, né? Imitar a Cristo como filhos e filhas sob o cuidado, de parênteses amado do Pai, ou seja, sendo obediente, parênteses andar em amor. Cristo cuidou, de parênteses amor da sua igreja e entregou-se a si mesmo em cheiro suave a Deus. A relação do cristão, da cristã, né, e Cristo se dá através da submissão e do cuidado, de modo que a ideia do verso 2 do capítulo 5 de Efésios é ilustrada através da figura do esposo e da mulher. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. É bíblico. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Tá vendo? A gente põe isso aqui, Efésios 5:24-26, Efésios 5:2. O Verbo eterno, quando na carne, despido de seu poder, em todo momento resignou-se a obedecer à vontade expressa de Deus. Obedeceu. Obediência quero e não sacrifício. 1 Samuel 15:22.
Cristo entregou-se a si mesmo em obediência ao Pai, pois a exigência divina é obediência e não sacrifício. Entendeu? Então não adianta sacrifício se não obedece. A oferta de Cristo ao Pai foi agradável por ser ato de obediência e não de voluntariedade em sacrificar-se. Ele não foi voluntário, foi obediente a Deus. Deus não existe sacrifício dos homens porque Ele mesmo proveu a vítima perfeita para sacrifício. Homens e mulheres, né? Vamos deixar bem claro isso também. Entre aspas, nisto está o amor, nem que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a apropriação pelos nossos pecados. 1 João 4,10, João 3,16. Foi o próprio Deus que apresentou a vítima acertada ao altar, formado especificamente para o ser servo. Entre aspas, e agora diz o Senhor, né, que me formou desde o ventre para ser servo, para que torne a trazer Jacó, porém Israel não se deixará ajuntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será minha força. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Isaías 49, 5 a 6. Deus é o Senhor que nos mostrou a luz. Atai o sacrifício da festa com corda até as pontas do altar. Salmo 118, 27. O escritor aos Hebreus explica o Salmo 40, versão 6 a 8, contrastando a obediência com o sacrifício. A gente acha, porque isso, entrando no mundo de sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações, né? Pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui, né? Entre parênteses, no princípio do livro está escrito de mim, né? Para fazer, ó Deus, a tua vontade, como acima diz: sacrifício, oferta, holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, entre parênteses, os quais se ofereceram são da lei. Então disse: eis aqui venho fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados, certo? Pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez, em parênteses, Hebreus 10, 5 a 10. Aí vem o escritor aos Hebreus, demonstra que o verso 6 do Salmo 40 refere-se ao Cristo quando introduzido no mundo. Do Cristo não foi exigido sacrifício ou oferta, antes que voluntariamente se suscitasse ao Pai. Minha orelha furaste. Exemplo, aliás, Êxodo, né? 21,6, Deuteronômio 15,7. Exemplo. Cristo foi formado por Deus para ser servo, Isaías 49,5. E Deus não requereu do seu filho holocausto e sacrifício antes de fazer a vontade de Deus. É por isso que o salmista, em espírito, demonstra que Cristo deleitar-se-ia em fazer a vontade de Deus, Hebreus, né? 10,8. E não se odeia muito que em datas comemorativas impõe a si mesmo o flagelo da cruz, mas diante de Deus tal ato cruento é sem valor, pois Deus não requer sacrifício. Antes de Deus exige, manda obedecer a Ele, obediência, tem que obedecer. Há uma diferença gritante entre o sofrimento de Jesus na cruz e o sofrimento das pessoas que aplicam a si castigos físicos semelhantes à crucificação de Jesus. Se flagelam. Cristo não buscou o flagelo para agradar ao Pai, antes buscou obedecê-lo, pois isto é agradável a Deus. Tem que ser agradável a Deus, não o mundo, nem as pessoas do mundo, nem os seus desejos. Egoísta. Eu digo para qualquer pessoa que está em erro. Jesus orou ao Pai sobre a necessidade de beber o cálice, porém, na oração, apesar de expressar o desejo de que o Pai passasse dele o cálice, vê-se que não abre mão de obedecê-lo, quando declarou, entre aspas, Pai meu, se esse cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. Entre parênteses, Mateus 26, 42. Entre aspas, agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Interrogação, né? Pai, salve-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Entre parênteses, João 12, 27. Como as escrituras demonstravam que Deus não exigia oblações pelo pecado, Jesus apresentou-se como servo para fazer a vontade de Deus.
E é na vontade de Deus que um homem é santificado, pois Cristo foi posto por propiciação pelos pecados. Homens e mulheres, né? Porque falar só do homem aqui. A mulher também. Ao falar da bênção de Cristo, o escritor aos Hebreus disse, entre aspas, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia, ainda que era filho, aprendeu obediência por aquilo que padeceu. Hebreus 5, 7 a 8. Aí, obedecer a Deus. Quando no Getsemane, Jesus clamou ao Pai, o único que podia livrar da morte, porém, diante do sofrimento que se seguiu, verifica-se que Jesus desprezou a sua própria vontade e acatou a vontade de Deus, tá vendo? Quando você acatar a vontade de Deus, a tendência é sua vida melhorar, certo? Vamos parar de sair da igreja e fazer o que não deve. Obediente em tudo. O apóstolo Paulo demonstra que Jesus foi obediente e os escritores hebreus apresentam o sofrimento como prova da obediência de Cristo, ou seja, a sujeição de Cristo aos vitupérios da cruz indica que em tudo Jesus foi obediente. Cristo, mesmo sendo o Filho de Deus, foi atendido porque obedeceu entre parentes, temeu, né? E não porque era filho, ou seja, quando Cristo rogou ao Pai, aquele que podia livrar da morte, foi atendido porque era obediente, entre parentes, piedoso, temente. Aí, entre aspas, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, tá vendo? A gente vai saber, é o de Hebreus 5, 7 a 8, realmente. Esse é um texto verdadeiro. Você tem que levar em consideração. Tá repetindo aqui, mas é bom repetir certo tipo de coisa aqui para vocês assimilarem bem. Né? O povo que estão desigrejados desse vídeo, não é povo do mundo não. Que está correndo voltar para suas igrejas por algum motivo. Através das escrituras, Jesus compreendeu que Deus não está em busca de sacrifício e holocausto. Antes que o obedeçam, tá? Obedecer, desigrejados. Jesus tinha consciência de que sacrificar-se sem o mando do Pai não seria algo aprazível, né? Não teria prazer de Deus nisso. Antes de derramar sua alma na morte, Jesus sabia através das escrituras que podia orar ao Pai, que seria socorrido por mais de 12 legiões de anjos, de Mateus 26, 53. Mas resignou-se a apresentar-se a Deus como uma oferta de sacrifício, pois esta era a vontade de Deus. Se não for a vontade de Deus, nunca vai vencer. Até sempre reclamando da vida, está no sofrimento. Quando Jesus expressou seu desejo de que o Pai passasse de si o cálice, estava cônscio de que somente Deus podia desobrigá-lo de seu cordeiro do sacrifício, assim como livrou Isaac de ser imolado. Porém, Jesus não impôs a sua vontade, antes se humilhou diante do Pai, quando disse, todavia seja feita a sua vontade, a dele, não a nossa. Quando Jesus entregou-se a seus inimigos para ser crucificado, não estava apenas oferecendo um sacrifício, estava obedecendo ao Pai, pois foi para isto mesmo que Jesus foi enviado, para fazer a vontade de Deus. Em Isaías, né? 11 a 14. Neste mesmo sentido, quando Deus exigiu de Abraão, seu único filho, não buscava um sacrifício antes obediente, em parentes, temor do patriarca. Entre aspas, então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Entre Gênesis 22, 12. Isso aqui se lembra? É Deus entregando o filho dele para morrer por nós. Isso é quem lembra, né? Então vamos ver mais adiante. Aqui, ó, falando sobre sacrifício. Sacrifício é um ato que decorre da voluntariedade do homem, pode ser da mulher também. Não é uma existência divina. Levítico 1, 2, Salmos 58 a 13, Salmos 51, 6, Oséias 6, 6. É essencial compreender que oferecer o seu único filho no sacrifício não foi um ato voluntarioso de Abraão, como muitos entendem. Conduzir Isaac até o altar do sacrifício não foi uma decisão que o patriarca Abraão deliberou realizar, né? O que caracterizaria um sacrifício antes o patriarca estava obedecendo a ordem divina, o caracteriza a sujeição à humildade, tá vendo?
E por que Abraão obedeceu? Uma pergunta. Porque confiava que Deus era poderoso para trazer o seu filho dentre os mortos. Resposta, né? Em Hebreus 11, 17 a 19. Bem, esse vídeo com uma grande paciência. Aí vamos ver aqui agora. Vou dar continuidade no próximo vídeo. Daqui na pareia. Sacrifício é produto de um ato voluntário. Certo? Vou parar por aqui, esse vídeo não fica muito grande. Não quero estender mais não. Minha proteção até o próximo vídeo, a parte final.